Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a declaração Dominus Iesus da Congregação para a Doutrina da Fé. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5º, que tem como título A Igreja, Reino de Deus e Reino de Cristo. Bem, ele inicia dizendo assim: a missão da Igreja é de anunciar o reino de Cristo e de Deus, estabelecê-lo em todos os povos. Deste reino, ela é na terra o germe e o início. Por um lado, a Igreja é sacramento ou o sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade do gênero humano. Ela é, portanto, sinal e instrumento do reino, chamada a anunciá-lo e a instaurá-lo. Bom, vamos parar um pouquinho aqui para entendermos essas afirmações aqui do Bento XVI, não é? Então, a missão da Igreja é anunciar o reino de Cristo e o reino de Deus. Claro que a Igreja, ela faz parte do reino de Deus, ela está inserida no reino de Deus. Então, o reino de Deus é o reino que o Senhor criou com todas as coisas visíveis e invisíveis. O reino de Deus é o reino de amor, de misericórdia, enfim, do que Ele é mesmo como Deus, né, da sua própria essência. E a igreja que Cristo fundou com seu próprio corpo, ela pertence a esse reino de Deus porque ela também faz parte da criação de Deus. Então, o ser humano, por exemplo, o ser humano, que é uma das naturezas que pertence ao reino de Deus, ele foi incorporado nesse reino de Deus por causa do reino de Cristo. O reino de Cristo é a igreja. Então, vamos dizer assim, a igreja, ela não existia junto com o reino de Deus. Ok? Ela foi criada depois. Ela tem o seu ponto de eternidade? A igreja tem seu ponto de eternidade? Tem sim. Porque se Cristo é Deus e homem, então como Deus, ele é eterno. Se ele fundou a igreja como Deus e como homem, então a igreja também é eterna e também é temporal. Agora, a igreja está inserida dentro do reino de Deus porque Deus quis salvar o ser humano. Então, como que ele iria salvar o ser humano? O filho dele assume a nossa natureza humana, e daí ele funda uma igreja, que é o seu próprio corpo, que é humano e divino. Então, esta igreja pertence ao reino de Deus? Sim, ela pertence ao reino de Deus, ela está inserida no reino de Deus, ela está dentro do reino de Deus. Ok? Então, só para nós situarmos aí por que ele fala reino de Deus e reino de Cristo, não é? Bem, a missão dessa igreja, então, é anunciar o reino de Cristo e o reino de Deus, estabelecê-lo em todos os povos. Então, essa é a função da igreja, anunciar o evangelho a toda criatura. A toda criatura, quer dizer, em qualquer lugar do nosso planeta tem que ser anunciado o reino de Deus. Isso é função da igreja, é missão da igreja. Então, a igreja veio para anunciar o reino de Cristo e, consequentemente, claro, o reino de Deus. Por um lado, a igreja é sacramento ou o sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade do gênero humano. Então, o que Cristo fez vindo à Terra? Ou melhor dizendo, o que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus, fez se encarnando? Ele, na sua morte, ele consegue unir o céu, quer dizer, o reino de Deus, com o reino da terra. Ele é o intermediário. Ele é o mediador. A própria palavra, né? A carta aos Hebreus vai dizer que existe um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, ele consegue unir
o reino dos céus com o reino da terra. E ele consegue unir com sua morte, quer dizer, com seu sangue derramado, evidentemente. Então, ele unindo esses dois reinos, não é? Na pessoa dele, ele cria a igreja, ele institui a igreja, através dos seus apóstolos, né, inclusive, e nessa igreja ele coloca os sacramentos. Sacramentos também são sinais. A igreja, portanto, ela também é um sinal, ela também é um sacramento. É um sacramento da íntima união de Deus com os homens. Então, o que a igreja mostra, o que a igreja apresenta para o mundo, para as pessoas? Que o modo das pessoas se encontrarem com Deus, se achegarem a Deus, ter uma íntima união com Ele, olha, estou falando íntima união com Ele, é pelos sacramentos que estão dentro da igreja, que também é um sacramento. Então a igreja é um sinal de esperança, é um sinal de vida, é um sinal de redenção, é um sinal de comunhão com Deus, é um sinal de salvação. Então a igreja é isso, é esse tipo de sinal. Agora, por que ela é esse tipo de sinal? Porque ela engloba dentro de si os 7 sacramentos. Então, através dos sacramentos, a igreja consegue, então, trazer as pessoas para Deus. Por isso que a igreja tem que anunciar o evangelho. Quer dizer, ela tem que conquistar as pessoas, as almas, para Deus. Então, essa é a missão da igreja. Trazer as pessoas para essa íntima união. Bom, mas nas outras igrejas, nas outras religiões, nas outras doutrinas, não tem essa íntima união com Deus? Olha, pode haver, sim, pode haver, e não negamos que tenha. A Igreja Católica não nega que tenha, sim, um tipo de ligação com Deus nas suas orações. Então, nas orações, a pessoa pode se unir a Deus em orações? Sim, pode. Acontece isso? Acontece, evidentemente que sim. Agora, uma íntima união com Deus, quer dizer, estar na intimidade de Deus, estar dentro de Deus, só pelo batismo. Aí não tem outra alternativa. Eu não posso aqui querer criar alternativas para agradar as pessoas que estão em outras religiões. Eu não posso ser um falsário aqui, né? De dizer, não, lá nas outras religiões tem sim uma ligação íntima com Deus. Não, não tem. Eu não posso dizer que tem, porque não tem. Não é. Eu não posso falar coisas falsas aqui. Então, aí o único lugar que você pode se ligar intimamente com Deus, quer dizer, você pode se tornar filho de Deus, filho legítimo de Deus, né? Porque você vai ser filho pelo Cristo, né, que se encarnou. Então nós somos filhos adotivos, mas somos filhos iguais ao filho legítimo dele. Então, mas só pelo batismo, aí que está. Se não for pelo batismo, eu não tenho como ser legitimado, ser justificado. Eu não tenho como me tornar aí um filho desse Deus. Estar dentro desse Deus que é o corpo dele, é o corpo de Cristo que se chama igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo. Eu entro neste corpo, nós já estudamos isso, eu entro nesse corpo através daquele buraco aberto pela lança do soldado. É por ali que eu entro, porque dali que saiu sangue e água. A água é o batismo, o sangue é a Eucaristia. Então é por ali que eu entro dentro do corpo de Cristo. Agora, Cristo é Deus. Cristo é Deus. Então, estou intimamente ligado com Deus pelo batismo? Sim, estou intimamente ligado. Então, as pessoas de outras religiões, repito aqui, elas podem ter intimidade com Deus nas suas orações. É um tipo de intimidade, um outro tipo de intimidade. Mas não esse tipo de intimidade que eu estou dizendo aqui. Estar dentro de Deus. Então, isso não existe fora do batismo, portanto, fora da religião católica ou de algumas denominações cristãs que batizam também direitinho, como já explicamos aqui também. Então, nesse sentido que a igreja
É sacramento ou o sinal e também é o instrumento da íntima união com Deus e da unidade do gênero humano. Então, pegando aqui o ensinamento do nosso último programa, é a unidade do povo de Deus, quer dizer, nós nos unimos como irmãos pelo batismo. Então, pelo batismo, sim, nós somos irmãos. Ok? Ela é, portanto, sinal e instrumento do reino. Sinal e instrumento do reino. Ela é chamada a anunciá-lo e a instaurá-lo. Então, aonde eu for, onde você for, você estará anunciando o reino de Deus com a sua vida. Muitas vezes não com palavras, mas com seu testemunho, com seu modo de viver, com seu modo de agir, com a sua justiça que vem de Deus e não dos homens. O que Jesus fala no seu evangelho? Ele diz assim: se a sua justiça, quer dizer, a sua é minha e sua, né? Se a sua justiça não for maior do que a justiça dos homens, então o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Então, a nossa justiça não pode ser igual à justiça dos homens. A justiça dos homens se baseia aí em coisas que aconteceram. Muitas vezes podem ser coisas falsas. Como nós vemos aí, tem muita gente que está preso inocentemente. Por quê? Porque foi plantado ali uma prova falsa. A pessoa não fez aquilo, não estava com aquilo, mas deram um jeito de fazer com que parecesse que foi a pessoa. Então, essa justiça dos homens se baseia ali nos fatos que está vendo o juiz. O que o juiz vai fazer? Ele tem que ter como base os fatos. Se os fatos apresentados para ele forem falsos, mas são os fatos que aconteceu, ele não sabe se é falso ou é verdadeiro. Ele sabe do que está sendo apresentado. É o que os advogados estão apresentando para ele ali. Então, ele vai tomar decisões segundo aqueles fatos. Mas muitas vezes aqueles fatos são mentirosos, mas o juiz não sabe. Agora, nós somos chamados a fazer uma justiça diferente desta. Nós somos chamados a fazer uma justiça pelo amor, pela misericórdia. E não por provas, por testemunhos, às vezes, muitas vezes falsos das pessoas também, que são até pagas para darem testemunho falso. Então, a nossa justiça tem que ser uma justiça de Deus, uma justiça divina. Uma justiça que tem como base o amor, o perdão. Então, se a nossa justiça não for maior do que a justiça dos homens, nós não pertencemos ao reino de Deus de jeito nenhum. O reino de Deus é justiça divina, justiça santa. Então, continuando aqui. Por outro lado, então, a igreja é o povo reunido na unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ela é, portanto, o reino de Cristo já presente em mistério, constituindo assim o seu germe e o início. O reino de Deus tem, de fato, uma dimensão escatológica. É uma realidade presente no tempo, mas sua plena realização dar-se-á apenas quando a história terminar ou se consumar. Bem, o que é uma dimensão escatológica? O reino de Deus, que é o reino eterno, a dimensão escatológica é o seguinte, é que o Senhor quer, Deus quer que todos nós que fomos roubados por Satanás no pecado original, Ele quer que nós voltemos para Ele. Quando que nós atingiremos esse patamar? Quando que nós chegaremos nesse nível, nesse degrau de estar totalmente junto com Deus? Totalmente. Na vida eterna. Bem, a vida eterna, então, nos foi prometida pelo batismo. Então, se eu sou uma pessoa batizada, se você também é, nós temos já direito à vida eterna. É um direito que não foi conquistado por nós, mas foi dado por Deus. Pois bem, mas eu pelo batismo, olha, perceba uma coisa, pelo batismo,
Eu já tenho garantia de estar na vida eterna. Mas eu ainda não estou na vida eterna. Pelo batismo, eu já nasci de novo. A primeira vez eu nasci da minha mãe, agora estou nascendo de Cristo. Então, pelo batismo agora estou nascendo para uma vida nova que se chama vida eterna. Bem, a vida eterna, eu já tenho direito a ela então? Tenho. Já tenho garantias que eu estarei nesta vida eterna? Sim. Então eu devo viver aqui neste mundo como se eu já estivesse na vida eterna? Sim. E é isso que Cristo espera de cada um de nós. Que nós vivamos aqui agora, neste momento, no meio daquele tanto pecado, de tanta maldade, de tanta corrupção, de tanto ódio, tanta raiva. Ele quer que nós vivamos aqui agora o reino dele. Que nós já fazemos parte deste reino. Só não entramos ainda nele porque não morremos. Ok? Mas quando nós morrermos e passarmos então desta situação de vida, deste estado de vida terreno para o estado de vida triunfante, aí estaremos com Deus para sempre, no reino que Ele preparou para nós. Então, isso chama-se escatologia. Escatologia é a outra vida, a vida após esta vida que nós estamos. Então quer dizer, nós já podemos e devemos viver esta vida que nós já nos é prometida, já nos é dada. Nós já podemos viver os valores daquela vida que são totalmente contrários aos valores aqui do mundo. Sim, nós podemos viver? Sim. E devemos viver? Sim. Devemos viver em meio a todo esse caos, como eu estava dizendo aqui. Então, isso é escatologia. Quer dizer, você já trazer o que vai acontecer ainda, não é? Dentro de um tempo, porque eternamente já está dentro de nós, mas dentro de um tempo nós podemos viver o que vai acontecer depois, viver agora. Então, isso chama-se o estudo dessa escatologia, que é a vida após a morte, eu posso viver agora. Isso foi o que Cristo trouxe para nós. Ele trouxe o depois para o agora, para superarmos o passado. O que é o passado? O passado é o pecado original. E o que é o depois? O depois é a vida eterna. E o que é o agora? O agora é o nosso dia de hoje. Nós estamos vivendo esse momento no meio de tanto caos, tanta perturbação, tanto pecado, tanta maldade, no reino aqui em que Satanás ele é o líder deste mundo, você sabe disso. Nós estamos vivendo aqui remando contra a maré. Você sabe que você descer um rio de barco, você nem precisa remar, porque a própria água vai levando você. Agora, você subir o rio, remar contra a maré, meu Deus do céu, é muito difícil. É muito complicado, tem que fazer muita força. Você dá 3 remadas e volta uma, dá mais 3 e volta uma. Então, não é fácil você remar contra a maré, contra o rio que desce. Não é fácil. Dentro disso que eu estou dizendo que a igreja, ela tem essa missão de remar contra a maré. Ela tem essa missão de escalar montanhas. Ela tem essa missão, sim. E é árdua, é difícil, é uma missão que exige muito de nós, sim. Mas para isso o Senhor nos deu o Espírito Santo. É Ele que nos dá força, é Ele que nos capacita, é Ele que nos orienta, é Ele que nos rege, é Ele que faz tudo isso. Senão nós não conseguiríamos. Bem, então, o reino de Deus tem de fato uma dimensão escatológica. Sim, é uma realidade presente no tempo. Realidade presente no tempo. Já está acontecendo aqui. A vida eterna nós já vivemos aqui. Isso que se chama, então, realidade presente no tempo. Uma realidade eterna. Podemos aumentar aqui, né? É uma realidade eterna, já presente no que não é eterno, no que é temporal, que é a nossa vida. Ok? Mas a sua plena realização dar-se-á apenas quando a história terminar ou se consumar. Sim,
A consumação virá depois, quando Jesus voltar para nos buscar. Aí sim será a consumação. Consumação quer dizer, estaremos intimamente ligados com Deus para todo sempre. Esse é o casamento perfeito. É a consumação. Nos textos bíblicos e nos testemunhos patrísticos, bem como nos documentos do magistério da Igreja, não se encontram significados unívocos para as expressões reino dos céus, reino de Deus e reino de Cristo, nem para a relação das mesmas com a Igreja, sendo esta um mistério que não se pode encerrar totalmente no conceito humano. Bem, então, ele está dizendo aqui que nos textos bíblicos, nos escritos aí do Novo Testamento, Antigo Testamento, seja como for, nos testemunhos patrísticos, quer dizer, nos padres da igreja, né, que duraram aí durante 7 séculos, os que nos ajudaram a elaborar toda a nossa... tudo que temos que acreditar como verdade trazida por Jesus. Então, esses homens fantásticos aqui da era patrística nos ajudaram muito com isso. E também nos documentos do magistério da igreja, quer dizer, tanto na palavra de Deus, como nos testemunhos patrísticos, como nos documentos da igreja, nós não encontramos significados unívocos. O que é unívocos? De uma mesma coisa, dizendo, é assim. Nós não temos esse entendimento. Quer dizer, em relação ao reino dos céus, reino de Deus e reino de Cristo. Então, como que nós vamos entender isso? É o que ele está dizendo aqui. Que significados humanos nós não conseguimos encontrar. Por quê? Porque é um mistério. Se é um mistério, não tem significado pleno humano, não tem. Eu tenho que entender que o reino dos céus, o reino de Deus, ele comporta o reino de Cristo. O reino de Cristo está dentro do reino de Deus. Como que se dá isso? Nem imaginamos. Ninguém sabe. Nós só sabemos que é assim, que existe isso. Sabemos que a igreja, que é o reino de Cristo, faz parte do reino de Deus. Isso sim. Porque a igreja, meu querido irmão, minha querida irmã, ela foi criada, instituída, elaborada, pensada, sonhada por causa dos seres humanos. Portanto, os anjos, eles não precisam do reino de Cristo. Por quê? Porque os anjos, eles não fazem parte desta salvação. Eles não precisam ser salvos. Para o anjo não tem a redenção que tem para o ser humano. E a redenção é a base do reino de Cristo. Se não for redenção, não tem reino de Cristo, não tem igreja, não tem nada, não tem batismo. O que é redenção? Redenção é um elemento, um dos elementos da cruz de Cristo, que é onde ele nos compra, nos adquire de Satanás de volta com seu sangue. Então isso chama-se redenção. Ele nos compra de Satanás. Porque pelo pecado original, o Satanás passou a ser o nosso dono, nosso proprietário. Jesus nos compra, então, na redenção. Ok? Os anjos, eles não têm redenção, porque eles não pecaram, eles não pecaram o pecado original. Então, para eles não tem isso. Mas eles pertencem ao reino de Deus, mas não pertencem ao reino de Cristo. Então, por isso que o reino de Deus é maior do que o reino de Cristo nesse sentido. Quer dizer, maior. Nas coisas de Deus não tem, né? Essa coisa de maior, de menor, em sentido de salvação, né? Que eu estou falando aqui em sentido de o pai é maior que o filho é maior que o espírito. Não, isso não existe. Mas estou dizendo numa dimensão humana, para nós entendermos um pouquinho disso. O reino de Deus, então, é o que engloba tudo, e o reino de Cristo é o reino da redenção, da salvação dos seres humanos, que está inserido no reino de Deus. Então, dessa forma, eu creio que fica aí mais fácil de a gente entender um pouquinho isto, né? Esse mistério, né? Podem existir, portanto, diversas explicações teológicas dessas expressões.
Mas nenhuma dessas possíveis explicações pode negar ou esvaziar completamente a conexão entre Cristo, o reino e a igreja. Pois o reino de Deus que conhecemos pela revelação não pode ser separado de Cristo nem da igreja. Se separarmos o reino, Jesus, então ficaremos sem o reino de Deus por ele pregado. Assim, se separarmos o reino de Jesus, tem que pôr uma vírgula aqui, né? Se separarmos o reino de Jesus, ficaremos sem o reino de Deus por ele pregado, acabando por se distorcer, quer o sentido do reino, que corre o risco de se transformar numa meta puramente humana ou ideológica, quer a identidade de Cristo, que deixa de aparecer como o Senhor, a quem tudo se deve submeter. Então, as coisas de Deus, elas são mistérios. Se nós negarmos que o reino de Cristo pertence ao reino de Deus, ou que nós podemos separá-los, meu Deus, estaremos aí cometendo um suicídio teológico, não é verdade? Eu não posso separar Cristo da igreja dele. Primeiramente, não posso. Cristo e a igreja é uma coisa só. Ok? E não posso separar a igreja que pertence ao reino de Cristo do reino de Deus, porque ele está inserido nela. Se eu separar uma coisa da outra, nem Deus existe mais. Não é verdade? Então, quer dizer, tudo está intimamente ligado por mistérios, por vontade de Deus, porque Ele quer a salvação de todos os seres humanos. Então, Ele cria possibilidades, Ele cria meios, Ele elabora meios para trazer todos de volta a Ele. É como a galinha, né? Que abre as asas e vai juntando os seus pintainhos debaixo das suas asas. É assim que Deus quer fazer. Ele quer juntar a todos que estão dispersos, que estão longe, os que estão mais perto, tudo bem, mas Ele quer atraí-los, Ele quer segurá-los, Ele quer ampará-los, Ele quer que essas pessoas sintam o amor dEle por cada uma delas. Então, nesse sentido, meu irmão, minha irmã, é que nós vamos aqui estudando um pouquinho, né, sobre o reino de Deus e o reino de Cristo. Pedindo à Virgem Maria Santíssima, ela que é a mãe do reino de Cristo, não é verdade? Ela que é aí a querida Nossa Senhora, nossa querida mãe. Vamos pedir a ela que nos ajude nesta caminhada, a permanecermos firmes dentro desse reino, lutando contra todo o mal, contra toda espécie de maldade que tem no mundo. Porque com certeza a vitória já é nossa, já é prometida por Jesus. Nós somos mais que vitoriosos em Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.